Oi, gente, boa noite. Pronto, já vamos começar a aula, tá certo? Hoje a gente tem que ver várias coisas. Hoje, vou dizer que, por um lado, infelizmente, é a nossa última aula do semestre, né? Eu digo infelizmente porque a gente se viu muito pouco, e eu, sinceramente, gostaria de tê-los visto bem mais, né? Mesmo com essas aulas, agora vocês quase não aparecem aí para mim, tá certo? Então, mas é a nossa última aula, então a gente vai terminar os conteúdos, depois eu vou explicar como é que vai ser daqui para frente, né? Tanto a prova de N2, certo? Quanto a segunda chamada, para quem faltar uma das duas provas, né? Quem faltou a N1 ou quem não vai fazer a N2, e vou falar também sobre a F. Se vocês tiverem dúvidas sobre os trabalhos, alguma coisa, vocês também podem perguntar, que aí depois eu tiro as dúvidas de vocês. Agora, eu vou focar, né, em terminar o conteúdo, até para que vocês possam responder a prova mais tranquilamente, tá certo? Então, a gente vai acabar de ver o teste EDM e o ENT, né, que é o mesmo teste, sendo que é para crianças o EDM e o ENT para idosos, e a gente vai ver os testes para os adultos, o que eu coloquei lá para vocês como sendo testes para adultos, ok? Se tiverem dúvida, eu vou pedir que vocês perguntem para mim pelo áudio, para que eu possa ouvir, né, mais facilmente do que eu ficar colocando para ver o chat, tá bom? Se colocarem no chat, pode ser que eu demore um pouco mais a ver, ok? Deixa eu ver. Alguém que tá aí, pode tentar entrar no. Gente, não vai entrar na prova, por favor. Não digam que eu pedi para entrar na prova, não. Só para ver se a prova já está disponível para vocês, por favor, só verificar isso. Alguém pode verificar? Parede? Oh. Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Alguém pode, gente, verificar ou não? É só um favor para vocês mesmos. E para mim, claro. Não? Ninguém? Deixa eu ver aqui. Bruno, você pode, Bruno? Não respondeu. Thalita, que está com o microfone ligado, pode? Aqui para mim já aparece disponível para adicionar a tarefa. Não, a prova, a partezinha aí que tem da prova já está disponível. A N2. Sim, aparece atividade para N2, aparece aplicação de testes e quadro de grupos. É Não, isso? não, a prova mesmo, a avaliação de N2, não atividade. Não, Não está aparecendo? não. Espera aí só um minutinho. Eu vou colocar aqui novamente, só vou clicar aqui dois botões. Aí eu vou pedir para você só atualizar aí tua página. Agora não, só um instante. É só para ver se já está ok. Pronto, por favor, atualiza aí tua página, Thalita, por favor, e verifica se já está disponível. É. Obrigada. Pronto, está disponível. Avaliação de Está N2. disponível?
Pronto, brigadão. Pronto, gente. A colega de vocês aí já verificou, ok? Então já está disponível lá para vocês a prova. Daqui a pouco eu falo sobre a prova, tá bom? A gente vai logo dar início à aula. Como eu já disse para vocês, eu sempre tento fazer a mesma, digamos, a mesma coisa que eu fiz de manhã, eu faço com vocês, né? Que é para, eu vou dizer que facilitar para mim. Então, eu vou começar falando sobre os testes de adultos e depois dou continuidade ao EDM, porque o EDM, como é um pouco mais longo, então eu vou primeiro falar com vocês sobre os testes de adultos, porque é bem rápido, ok? Vamos lá, vou colocar a apresentação para vocês dos testes de adultos. Os testes de adultos só tem um que a gente não viu nas outras, quando a gente estava vendo os outros testes, ok? Pronto, depois, Lucas, já que você olhou aí, vê se a prova também já está disponível, para ver se não está com problema, ok? Vamos lá. Os testes para adultos, nós profissionais, temos muita dificuldade em encontrar testes que sejam testes para avaliar a parte motora, a parte de desenvolvimento motor de adultos. Tem para crianças, tem para adolescentes e tem para idosos. Para adultos que não sejam idosos, a gente tem muita dificuldade em encontrar. Então, a gente aplica outros testes de uma forma geral, que são mais relacionados a capacidades físicas do que propriamente dito ao desenvolvimento motor. Mas são os testes que estão disponíveis para a gente, ok? Então, o primeiro teste de adultos, que inclusive as equipes que ficaram com o teste de adultos, são esses testes todos que vocês vão ter que aplicar. O primeiro teste é o IMC, o Índice de Massa Corporal. O índice de massa corporal. Então, vocês vão só pegar o peso normal, o cálculo normal, e dividir pela altura ao quadrado, ok? Pronto, o primeiro é esse. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, o que é que ela diz? Que só o índice de massa corporal não é suficiente para dizer se a pessoa está ou não com uma boa saúde. Qual é o outro teste que ela indica? O teste de relação entre a cintura e o quadril, ou seja, vocês vão fazer a medição da cintura e do quadril e vão fazer essa relação entre um e outro, que é a relação um dividido por outro. E aí vocês vão olhar a classificação nessa tabela. Lembrem sempre de verificar a idade e se a pessoa, né, é do sexo masculino ou feminino. Porque aí aqui na classificação da tabela vai modificar, ok? Então, já foram 2 testes. O terceiro teste é o teste de flexão de braço sobre o solo. Esse teste, existem vários protocolos. Se vocês pesquisarem na internet, vão encontrar vários protocolos. O que eu escolhi aqui para a gente, na disciplina, foi esse, que a posição é de 4 apoios, certo? Com os braços aqui à altura dos ombros. E para os homens, os 4 apoios são das mãos e dos pés. E para as mulheres, se elas preferirem, não sendo os pés, pode ser os joelhos, ok? E aí, o protocolo que eu também coloquei aqui na classificação é o protocolo de 1 minuto. Tem alguns que, se vocês forem observar, que eles colocam que até a pessoa começar a fazer o movimento de forma errada, ou então até a exaustão, ou seja, até ela não conseguir fazer mais o movimento. Mas o que eu coloquei, o protocolo que eu coloquei aqui, certo? Tá aqui o protocolozinho, é em relação a repetições por minuto. Então, essa flexão de braços é durante 1 minuto. Vocês vão fazer a marcação de tempo de 1 minuto e ver quantas vezes o adulto conseguiu
fazer quantas repetições. Ok? Gente, se tiver pergunta, vocês perguntem. Tá bom? Senão eu fico falando aqui, só falando. Ok? Vamos lá. O próximo teste, que seria o nosso quarto teste, é o teste de flexibilidade. Igual o teste que a gente fez, tanto para criança e adolescente, quanto para os idosos. O que vai mudar é a tabela, né? Mas essa marcação aqui é a mesma, ok? Eu não sei se algum de vocês tem o banco de Wells, né? Então, mais facilmente a gente vai fazer essa marcação no chão com a fita métrica, ok? Então, o teste de flexibilidade. E olhar lá na tabela, o teste de flexibilidade, aqui, olhou lá na tabela, teste de flexibilidade. Lembrar de olhar se é masculino ou feminino, ok? A Kátia aqui está perguntando sobre a somatória dos testes, como dá a soma? Nesse teste para adultos, Kátia, se for, os testes são individuais, tá? Não é um somatório, não é um teste só, que ao final vai dar uma classificação, certo? Eles são testes individuais, cada um vai ter uma classificação separadamente. O próximo teste é o teste de abdominal. Também esse teste é durante 1 minuto. E aí vocês contem, né, durante 1 minuto, quantas repetições a pessoa conseguiu fazer, o adulto. E aí, lembrem sempre de olhar na tabela, que é diferente para homens e mulheres. Ok? Para poder fazer a classificação. O outro teste é o teste de Cooper, né? Corrida de 12 minutos. Também está aí a tabela de classificação. Também classificado pelo sexo, né? Se é masculino ou feminino. E o último, que é o teste de burpee, foi o único que desses outros, foi o único que a gente não viu como é realizado. Então, eu coloquei essa imagem para que vocês vejam a posição. Se vocês procurarem na internet, vocês conseguem. Oi. No caso, quem vai realizar o teste de Cooper, como é que vai fazer para correr 12 minutos? E assim, você está dizendo em termos do espaço, né? Isso. De ter espaço. Se justificar, olhe, faça o que a gente diz, que olhe pela metade do tempo de 6 minutos, né? Faz o teste de 6 minutos e olha a tabela. Da mesma forma, levando em consideração a metade. Mas aí tem, tipo, distância, ou pode ser, vamos supor, o espaço de uma sala, indo e voltando. Pode, o problema é que a pessoa vai ficar exausta, assim, né? Tonta. Né? O ideal seria realmente que tivesse um espaço maior para que a pessoa fizesse, mas na ausência desse espaço, mas aí não pode ser menos de 12 minutos, de 6 minutos, ok? Ok. Reduzir até a metade não tem problema, mas não pode, então vou fazer aqui 3 minutos e multiplicar depois por 4 para dar os 12, não. O teste só aceita a metade, tá bom? Tá bom. Pronto. E aqui no teste de burpee são as 5 posições, certo? Que o teste requer. Se vocês forem pesquisar, alguns estudos dizem que esse teste não tem classificação, outros estudos dizem que tem classificação. Então, eu peguei um estudo que diz que tem classificação e coloquei aqui. O que ele considera como a classificação? Cada repetição é contada se a pessoa conseguiu realizar essas 5 posições que estão na imagem. Então, cada vez que a pessoa realiza essas 5 posições, ela está na posição de pé, agacha, faz a outra posição de 4 apoios, depois faz a posição agachada novamente, e essa posição com o corpo estendido e saltando.
fez todo esses 5 movimentos, considera uma repetição, ok? E aí a gente conta quantas repetições a pessoa conseguiu fazer em 1 minuto. E aí tá aqui a classificação. Se foi menos que 30 repetições, é fraco, de 31 a 40 normal. E aí vocês olham o restante da classificação. Tem alguma dúvida, gente, em relação a esses testes de adultos? Se não tiverem dúvidas nenhuma, a gente já vai para a continuidade, né, a continuação do teste do EDM ENT. Nenhuma dúvida? Tá, Luiz Tales, esse slide já está no Moodle, eu coloquei semana passada. E só verifiquem lá, por favor, porque como eu sempre, eu digo que coloquei, né, mas às vezes eu coloco e às vezes não libero para vocês, ou seja, mesmo que nada, para vocês, né? Pronto, professora, o do EDM, o doente, não tá lá pra gente não, viu? Só tá o link da aula. É porque eu não coloquei o slide, eu coloquei em PDF o material completo. Foi, é porque eu não achei, mas eu vou Mas olha lá, deixa eu ver aqui, o meu portal tá aberto. É o APH, é naquele, é, professora? Tem uma pasta com o nome Material EDM ENT. Aí nessa pasta tem glossário, manual e sugestões de atividades. O manual é o que inclusive, eu vou abrir ele aqui para a gente ver agora. Eu não vou abrir o slide, eu vou abrir o manual, porque eu fiz isso de manhã e achei que foi mais proveitoso. Michele. Oi. No caso, aí a equipe toda tem que aparecer no vídeo, né? Não, tem não. Nos testes? Isso. Não, precisa não. Se só uma pessoa realizar, precisa nem aparecer quem está realizando, não. Contanto que apareça quem está fazendo o teste, entendeu? Não tem problema assim, digamos, na sua equipe, você ficou responsável de fazer com as 2 pessoas, ou você ficou com uma e outra pessoa ficou com outra, não tem problema. Lembrar de colocar o nome da equipe toda no trabalho, porque eu não tenho depois como vai. Será que a pessoa fez o trabalho? Aí eu não tenho como saber isso. Então é importante que vocês lembrem de colocar o nome de todos. Tá bom. Tá certo? Michele, Gente, para quem está sem equipe, pode fazer individual? pode. Lá na explicação tem dizendo, quem está sem equipe faz individual com 2 adultos. Tá bom, obrigado. Por nada. Aí você pode ser um dos 2 adultos. Michele. Oi. Eu tenho uma dúvida. É porque a minha equipe, um dos testes ficou como um ProESP. Aí, a minha equipe não tem nenhuma pessoa com menos de até 17 anos, né? No caso, eu preciso fazer a tabela. Não tem, mas eu não coloquei se não tinha ninguém com. Lá na tabela tem isso, Riane? Tem, a minha equipe fez, aí tem ProESP e idoso. Aí eu fiquei na dúvida, porque tem que terminar com a tabela, né? Só que na minha equipe não tem nenhum até 17 anos, não. Vou olhar agora. Porque foi eu que fiz, que às vezes eu peço alguém para fazer. Qual é o número da tua equipe, Riane? Equipe 6. Equipe 6. Tá aqui, tem aqui, Riane, 21, 15, 47, 54. Tem mais não essa pessoa de 15? Vou Tem não, atrás Riane? agora. Vou atrás da pessoa. Porque tava lá com teu nome. No meu? Era. Vale. Mas se não tem, podem fazer. Façam 2 com adultos. 2 com adulto e um ente. Certo.
2 com adultos e um idoso, né? Isso. Tá bom, então. Tá Obrigada, bom? Michelle. Não tem problema não, ok? Eu vou até alterar aqui na minha, assim, botar uma barrinha caso não encontre, para eu lembrar. Senão vou achar que me enrolaram na atividade. Tô brincando, Riane. Deixa eu botar aqui rapidinho. Pronto, coloquei. Certo, gente? Eu vou abrir agora para a gente dar continuidade ao nosso. Vou parar essa apresentação dos adultos. Pronto, deixa eu ver. Tirei minha apresentação para vocês, colocar aqui a outra. Quando aparecer aí para vocês, vocês me falam, tá? Que deu certo. Já apareceu aí para vocês? Apareceu ainda não. Não? Não. Tá bom. Tá. Tá, mas acho que agora vai dar certo. Boa noite. Boa noite. Pronto, gente, deu certo? Deu. Pronto, então vamos lá. A gente, na aula passada, a gente viu a motricidade fina e a motricidade global, não foi? Inclusive, a gente estava preenchendo a tabela, né, da pessoa. E agora eu estou vendo aqui, não sei se preenchi certo ou preenchi errado. Mas a gente viu motricidade, e não importa que na hora o que importa é o que a gente vai ver para fazer o somatório e tudo. Ok? Então, a gente vê esses dois testes, motricidade fina e motricidade global. E aí, hoje, agora, a gente vai dar continuidade e concluir. Ok? Estou passando que fosse que a gente já viu. Peraí, gente. Vamos lá. Pronto. O terceiro teste, gente, é o teste de equilíbrio, ok? Não vou mostrar os slides, porque de manhã os meninos acharam melhor mostrando aqui. Acredito que seja mais tranquilo, porque tem a imagem, fica melhor para a gente ver, ok? Então, vamos lá. O nosso terceiro teste, que é o teste de equilíbrio, é no nível 2, né? Que é o de 2 anos. Então, no nível 2, vai subir um banco de 15 centímetros de altura, e aí deve se manter imóvel, com os pés juntos e os braços relaxados ao longo do corpo. O que ele coloca como erro? Deslocar os pés ou mover os braços. Tem a duração de 10 segundos. Conseguiu, a criança ou o idoso tem a pontuação 1. Vocês lembram, né, ainda isso? A pontuação 1 se conseguir, 0 se não conseguir, e quando for com os membros, né, os dois membros separadamente, coloca, se acertar os dois, coloca 1, se acertar só com 1, Michele, Oi. só mais uma dúvida. Esses testes de adulto que você explicou, é o da Proesp ou é o BPM? O de adulto não é nenhum. Porque no nosso
Minha equipe ficou com de adulto, né? Aí tem o da Proesp. Não, Proesp não é para adulto. Pois Proesp, tem aqui. Teste de adulto Proesp. não. Então, é as duas coisas. Vão fazer teste de adulto, aí entre parênteses tem a quantidade de Eita, adulto. Michele, mulher. Oi? Pra que isso tudo? Mulher, não sei quanta gente tem na tua equipe, não, viu? Mas tem 9 pessoas. Tem equipe que tem 9 pessoas. E, pois a minha equipe não é essa que tem 9. A sua equipe tem quantos? Só 5. Olha aí, tá ótimo. Cada um fazendo com um ainda sobra. Tá, obrigada. Por nada. Tá aqui. O Márcio falando, Júnior, meu filho, minha equipe só tem 2. E eu botei quantos testes, Lucas, para vocês? Deixa eu botar a fotinha do 3? Ai, aí foi maldade, né? Foi não, que quem faz individual tem 2. Ah, porque trancaram, entendi. Mas dá, fiquem tranquilos, façam aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a prof, todos vocês vão ficar tranquilos, calmos. É nossa última aula, certo? Vamos lá. Equilíbrio sobre um joelho. A posição é essa, gente, ó. Equilíbrio sobre um joelho. Ok. Pronto, então o que que ele pede? Que os braços estejam ao longo do corpo. Certo? Aí mantém a posição. Aí ele diz que mantém por 10 segundos. Depois desses 10 segundos, descansa 20 segundos e faz com a outra perna. Eu vou colocar aqui, eu estou preenchendo a nossa tabela, viu? Eu vou colocar aqui que a nossa participante, ela conseguiu fazer com as duas pernas. Então, ela obteve 1. Certo? Se vocês... Aí ele coloca aqui os erros. Se a pessoa, né, ou a criança ou o adulto, o idoso, não conseguir ficar os 10 segundos, é um erro. Ou então, se ele ficar movimentando, aqui que ele coloca o deslizamento dos braços, é esse movimento dos braços, do pé ou do joelho, né, se ficar tendo movimento. Sentar sobre o calcanhar, também é considerado um erro. Então, ele tem 2 tentativas para cada pé. Primeiros 10 segundos não conseguiu ficar, pode fazer com a outra perna, depois retorna para fazer com a perna que não conseguiu. Então, tem 2 tentativas para conseguir fazer o teste. O nível 4, equilíbrio com o tronco flexionado. Então, ele pede, ó, flexionar o tronco em ângulo reto. Então, teria que baixar um pouquinho mais, né? E mantém essa posição por 10 segundos. Conseguiu ficar nessa posição por 10 segundos, tem êxito na atividade. Próximo, equilíbrio nas pontas dos pés. Ficar aqui, ó, na ponta dos pés, como vocês estão vendo, os olhos abertos, braços ao longo do corpo, os pés e as pernas juntos. Duração de 10 segundos. Tem 3 tentativas para conseguir realizar essa atividade. Certo? Conseguiu a primeira tentativa, ficar os 10 segundos, já passa para a próxima. O pé manco. Vocês lembram que lá de motricidade global tinha um pé manco, que até eu disse que não gostava, né, do termo. Era essa posição aqui, sendo que lá na coordenação global, né, na motricidade global, ele tinha que fazer esse movimento, ou essa atividade aqui, em movimento. Ele tinha um percurso de 5 metros para fazer, né, com um pé que ele diz que ele chama de pé manco. Nesse aqui, que é equilíbrio, o teste, ele vai ficar parado. Ok? Então, 10 segundos com uma perna. E aí, depois, ele faz com a outra perna. O que ele considera que foi erro? Se baixar mais de 3 vezes a perna levantada, se tocar com o outro pé no chão, se der salto, se elevar-se sobre a ponta do pé.
e se fizer balanceios, né, com o corpo. Então, se fizer qualquer uma desses movimentos que ele colocou, é considerado que não obteve êxito. Tem 3 tentativas para conseguir realizar essa atividade. A próxima, nível 7, equilíbrio de cócoras. Pronto, ó, os braços estendidos lateralmente, que é essa imagem aqui, os olhos fechados, calcanhares e pés juntos. Ok? Ah, pode estar assim na ponta do pé? Precisa estar com o pé todo no chão? Não, pode estar assim na ponta dos pés. Ok? O que que ele coloca? Os erros. Se cair, se sentar sobre os calcanhares, se tocar o chão com as mãos, ou deslizar-se, né? Movimentar-se. E se baixar os braços que estão lateralmente, se baixar os braços 3 vezes ou mais, também não considera êxito. Então, tem que passar 10 segundos nessa posição e tem 3 tentativas para conseguir. Gente, vocês estão tão caladinhos. Tá tudo ok? Já está no mudo, ouviu esse material, Bruno? Ô, Júnior, isso aí vocês poderiam se juntar, viu? Tem 23 pessoas na sala, tirando uma que sou eu, então tem 22 pessoas. Se cada um, aqui no meu bairro, a pizza é R$12. Tem dia que é 10. Se cada um der nem 50 centavos, dá para mandar uma pizza aqui para mim. Viu? Sugestão muito boa. Gostei demais, Júnior. Professora, esse slide eu não estou conseguindo achar. Lá tem o manual do PROESP. Não tem esse manual. Não, na aula tem assim. Deixa eu te dizer qual é a aula. É a aula do dia 10. Hã? Do dia 10, pois é, não é do dia 10? Que é EDM Ente. Mas lá só tem o link da aula. Não tem uma o pasta material. com material, uma pastazinha, uma pasta. Tem não, lá só tem uma pasta que é com link. Só, pelo menos no meu, se alguém puder dizer aí se conseguiu entrar. Tá aí, o Lucas está dizendo que não tem. Gente, deixa eu vou abrir aqui para vocês olharem o meu. Aqui também só tem um link no meu. Acabei de olhar, só tem um link da aula. Tem assim, tem não? Ó, prestem atenção aí. Deixa eu perguntar para vocês, que é o que está aparecendo para mim. Vamos lá. Do dia 10, ok? Ok. Tem o site do... Ô, gente, tinha mesmo não, viu? Tava aqui os olhos fechados. Acabei de abrir, viu? Pois abre os olhos, mulher. Abri os olhos. Agora podem olhar, podem atualizar a página de vocês, que eu abri os olhos. Realmente estava fechado, foi o que eu acabei de dizer. Que às vezes eu coloco e não abro. Aí fica desse jeito. Olha aí, por favor, Deise. Tá. Obrigada. Pronto, vamos lá. Equilíbrio de cócoras, Professora. ok. Oi. E lá também tem uns testes de adultos, né, lá? Tem. Tá com os olhos abertos. Acabei de ver, viu? Tá, obrigado. Pode. Não. Pronto, apareceu agora. Ótimo, graças a Deus, porque eu abri os olhos, que estavam os olhos fechados, gente. Milhões Professora, de desculpas. Desde o começo da semana que eu estou pedindo para a senhora abrir os olhos, professora. Então, e eu, com os olhos fechados, penso que é assim, que pode ficar dormindo. Plena aula, não pode, né? Pleno trabalho. Desculpa, gente. Desculpa mesmo, desculpa. Tá. Vamos lá. Continuando. O próximo, equilíbrio com o tronco flexionado. Ok? Só que agora, lá era parado. A gente fez nesse instante, né? Aqui em cima. Ó, o nível 4 era só que os pés juntos no chão. Aqui, esse próximo aqui,
A diferença é elevar-se sobre as pontas dos pés, ok? Então, ele vai ficar na ponta dos pés. Pronto, considera, também tem 10 segundos. Ok? Então, vamos lá. O nível 9. Se vocês tiverem dúvida, gente, pergunta, que como eu vou passando, eu tô achando que tá ok. Aqui, gente, é fazer o 4. Essa imagem, o próprio Rosa Neto colocou aí, né, que é quem idealizador do teste, mas o pé, ele diz que não é assim à frente do joelho, tá? É na lateral mesmo do joelho, como a gente comumente pede para a pessoa fazer o 4, e é ao lado mesmo, ok? Então, essa imagem aí não tá muito ideal, mas aí é o posicionamento do 4. Lembrar que tem que fazer com as duas pernas. Então, fica 15 segundos na posição. Depois, descansa 30 segundos, faz com a outra perna. Se não conseguir, eu vou colocar aqui que a nossa menina, ela conseguiu fazer só com uma perna, para depois a gente aprender a fazer os cálculos. Ok? Essa pontuação, não estou perguntando para vocês, para ser um pouquinho mais rápido, mas eu já relembrei para vocês como é que é feita a pontuação. O próximo, equilíbrio na ponta dos pés. Ele vai manter-se em equilíbrio, ó, sobre a ponta dos pés, olhos fechados e braços ao longo do corpo. Pés e pernas juntas. Tem que ficar 15 segundos e tem direito a 3 tentativas. O próximo, pé manco estático. Aquele mesmo movimento que a gente fez anteriormente em outro nível, sendo que agora os olhos estarão fechados. Ok? Duração de 10 segundos e tem 2 tentativas para cada perna. Vocês têm alguma dúvida sobre o teste de esquema corporal? Desculpa, gente, sobre o teste de equilíbrio, porque se não tiver, a gente já passa para o de esquema corporal. Desculpa aí o equívoco. Tem alguma dúvida? Por mim, pode passar. Posso? Então, vamos lá. Vou passar aqui para o próximo aqui, esquema corporal. Aqui. Vamos lá. O de esquema corporal, gente, vocês vão ver que os outros testes é assim, um teste para 2, um teste para 3, 4, 5, e aí vai aumentando. No teste de esquema corporal, ele só é dividido em 2 partes. De 2 a 5 e de 6 a 11, ok? Então, esse 2 a 5... Esse teste que a gente vai fazer aqui, ó, ele vai imitar a criança ou o idoso, vai imitar o que o examinador está propondo, ok? Então, ele coloca as mãos aí nessa posição, assim, que indica que são os 2 triângulos, depois 2 círculos, triângulo e círculo, círculo e triângulo, aqui o T. Depois, para o outro lado, aqui inclinado, inverte a posição dos braços, e o último, que é em cima, inverte embaixo aqui, ok? Mão direita em cima, depois mão esquerda em cima, depois mão direita, ok? Pronto. Esses são os primeiros. Depois, isso aqui que tem aqui embaixo, gente, é só a explicação que eu acabei de falar, ok? Essa tabela. A gente vai para a continuação do teste, que continua sendo um teste de imitação, e aí ele vai fazer movimento nos braços,
ok? Então, estende o braço esquerdo, depois estende o braço direito, depois braço esquerdo acima, depois braço direito acima, e aí depois os dois braços, ok? Depois inverte a posição, à frente, muda a posição. E o último, aqui inclinado, ok? Para um lado, depois para o outro. Pronto, vocês vão fazer esses 20 movimentos e a criança ou o idoso vai repetir esses movimentos. E aí, como é que vocês vão fazer a classificação aqui para colocar lá na tabela? Se a criança ou o idoso fez de 7 a 12 acertos, vocês colocam que ela conseguiu atingir até o nível 3. Se ela fez de 13 a 16 movimentos, nível 4. E se ela fez 17 a 20, nível 5. Ok? Então, lá na tabela, eu aqui vou preencher que a nossa criança, né, conseguiu fazer até o nível 5. Depois desse, o que a gente vai ver? Vai ver a outra parte do teste, que é de 6 a 11 anos. Nível 6 a 11. Ok? Aqui. Como é que é esse primeiro teste aí? Na realidade, é só esse teste, de 6 a 11. A criança ou o idoso vai receber um papel quadriculado. Os quadrados devem ter 1 centímetro de lado. Ok? E aí ele sugere que seja 25 por 18 quadrados. Longitudinalmente. Ok? E aí, o que a gente vai pedir para a criança ou o idoso fazer? Passar um risco, né? Fazer um traço nesses quadrados. A gente não vai precisar dizer para ela, a gente vai dizer que ela tem que fazer o mais rapidamente possível um traço por quadrado. A gente não vai dizer se o traço é na vertical, na horizontal, na diagonal, isso a gente não vai dizer qual é. Normalmente, se a gente for fazer, nós fazemos na diagonal, porque a gente já vê que assim é mais rápido, né? Algumas crianças não têm ainda essa percepção, e alguns idosos ou não têm ou já perderam, né? Então a gente não diz isso, só diz que eles têm que fazer em 1 minuto o maior número de traços possíveis. Se a gente observar que ele foi muito lento para fazer o traço, ou então o traço não ficou muito adequado, então a gente dá uma nova chance para ele. Ok? E aqui a classificação. Se ele conseguiu fazer de 57 a 73, a gente coloca que ele atingiu o nível 6. Se ele conseguiu de 74 a 90, nível 7, 91 a 99, nível 8, 100 a 106, nível 9, 107 a 114, nível 10, e se ele conseguiu 115 ou mais, nível 11, que é o último nível. Vou botar aqui que nosso exemplo aqui conseguiu até o nível 10. Gente, tem alguma dúvida, pergunta, colocação, observação? Nada? Nada? Vou dar continuidade. Posso? Vou dar. Vocês estão me respondendo? Deixa eu ver. Estão me respondendo.
Pode continuar. Oi, Kátia, quer falar? Botou aqui professora. Quer falar alguma coisa? Pronto, vou continuar. Caso vocês queiram, podem falar, ok? Vamos lá. O próximo é organização espacial. Então, o nível 2, como é? Aqui eu acho que vocês têm como observar que é um EVA azul embaixo, um EVA amarelo em cima, e aí esse espaço foi cortado, né? Ficou vazado no EVA amarelo para que essas peças se encaixem. Então, no nível de 2 anos, que é o nível 2, né? Que para o idoso a gente não diz que é de 2 anos, é o nível 2 de desenvolvimento, a gente coloca o quê? Círculo, triângulo e quadrado. E ao lado coloca a tabelinha para poder ele encaixar. Então, ele tem 2 tentativas para conseguir fazer esse encaixe. Passou, vai para o nível 3. Como é o nível 3? A mesma coisa, ele deve encaixar. Só que o que a gente vai fazer, digamos, para dificultar, já que mudou o nível? Trocar a ordem. Lá na primeira, vocês veem que é o círculo, sendo que a gente vai colocar ao lado o quadrado. Depois tem o triângulo, mas a gente vai colocar o círculo. E por último, a gente tem o quadrado, a gente coloca o triângulo. Por quê? Para ver se realmente ele consegue. Vai pegar o quadrado e colocar no quadrado, pegar o círculo e colocar no círculo, e pegar o triângulo e colocar no triângulo. E não, como às vezes, professora, ninguém vai errar isso. Gente, erra, tá certo? Até porque é um teste para 3 anos, e crianças de 3 anos às vezes erram, crianças de 4, de 5, ou mesmo idosos. Então, às vezes ele vai fazer o quê? Pega o quadrado e bota em cima aí do círculo, ok? Então, ele tem que colocar no encaixe correto. Passou esse nível, vai para o nível 4, é a prova dos palitos. Então, como é que ele coloca essa prova dos palitos? 2 palitinhos, um de 6 centímetros e outro de 5 centímetros. É importante, gente, que a diferença entre esses palitos seja só de 1 centímetro mesmo. Porque às vezes a gente quer pegar um palito de... Uma dúvida. O nível 2, eu faço o nível 2 e pontuo, e faço o nível 3 e pontuo, né? Com isso. 1, 2, com 1, meio ou 0, não é isso? Tá. Não Nesse caso aí, só com 1 ou 0. Porque só é com... Não precisa com... Isso. Porque como não é com as duas... Entendi. Entendeu? Pronto. Entendi. Tá. Então, e no caso, por exemplo, se ele pegar o círculo, botar no quadrado e depois perceber que tá errado, eu boto 0 do mesmo jeito, né? Se ele errou... Sim, se ele botou em cima, aí depois percebeu que não é e encaixou lá no certo. Que ele coloca aqui, ó, tem 2 tentativas. Isso aí você já considera que ele errou. Aí você volta para o início para ele tentar novamente. Aí se na segunda tentativa ele já colocar correto, ok. Mas se ele tem 2 tentativas para perceber, digamos isso. Se ele percebeu e conseguiu acertar, ok, coloca 1. Se não, coloca o 0 mesmo. Tá certo, tá bom. Tá certo? Tá bom. Pronto. Aqui, gente, o que ele pede para fazer no nível 4? A prova dos palitos. O que ele pede aqui? Um palito de... Aqui ele coloca essas 3 imagens, a imagem A, B e C. Na imagem A, ele coloca um palito grande afastado aqui, ó. Os 2 iniciam no mesmo ponto. Então, palito grande, palito pequeno. Depois, palito pequeno, palito grande. E depois, o palito grande em cima e o pequeno embaixo, mas centralizado. Aqui eles estão para o lado esquerdo e na última, que é o C, ele está para o lado, ele está centralizado. Então, o que ele considera?
você vai só perguntar, qual é o palito mais longo? Quando colocou o item A, que é o maior em cima. A criança ou o idoso vai apontar. Aí, faz o contrário, pergunta, qual é o palito mais longo? Ele vai responder. E o item C, mesma pergunta, qual é o palito mais longo? Ele vai responder. Se ele acertar as 3 tentativas, ok. Se ele errou em alguma, o que o teste pede que você faça? Inverta as posições dos palitos e pergunte novamente a mesma coisa. Qual é o palito mais longo? Ele vai responder, sendo que agora o mais longo está embaixo. E faz as 3 posições. Das 6 tentativas, ele tem que acertar pelo menos 5 para que você considere o teste válido. Se ele não acertar 5 tentativas das 6, o teste não é válido. Ok? Passou. Vamos para o nível 5, que ele chama de jogo da paciência. Vocês vão fazer 2 retângulos do mesmo tamanho, ok? E aí fica em formato de retângulo, o outro você corta no sentido longitudinal, certo? Sentido longitudinal, sentido maior. Então, vocês cortam esse retângulo, ou seja, vão ficar 2 triângulos. E vocês vão pedir para que a criança ou o idoso façam um retângulo. E a gente sempre pede que eles deixem um dedinho afastado do outro, né? Se juntar os dois, vai ficar um retângulo. Ok? Pronto, é só isso. Eles têm 3 tentativas, em 1 minuto. Certo? Então, eu coloco 2, sendo que cada tentativa não deverá ultrapassar 1 minuto. Tem essas 2 opções. Aqui, gente, esse teste nível 6, a gente vai pedir para eles, certo? Levante a mão direita. Aí eles vão levantar. Não é um teste como aquele outro, que ele ia imitar o que a gente estava fazendo. Não, aqui a gente vai só falar. Levante sua mão direita, levante a mão esquerda e indique o olho direito. Pronto. Quando é que a gente considera êxito nessa atividade? Se ele acertou as 3 coisas, né? Se ele errou alguma, a gente não considera êxito. O nível 7, a gente também vai pedir para que ele faça. Então, são 6 movimentos e ele tem que acertar 5 desses 6 movimentos. A gente pede mão direita na orelha esquerda. É importante, gente, que vocês se concentrem quando vocês forem fazer esses testes, porque às vezes a gente diz assim, mão direita na orelha esquerda. Aí, a pessoa não fez certo, mas a gente colocou que ela fez certo. Na hora, vocês às vezes ficam nervosos, aí a pessoa diz, mão direita na orelha esquerda, faz essa posição. Sendo que a pessoa fez assim, e às vezes você está de frente para ela e vê espelhado, coloca que ela fez certo. Tá bom? Então, é importante que vocês se concentrem na hora de fazer os testes. Então, a gente vai pedir mão direita na orelha esquerda, mão esquerda no olho direito, mão direita no olho esquerdo, mão esquerda na orelha direita, mão direita no olho direito e mão esquerda na orelha esquerda. Pronto. E ele vai fazendo, a criança ou o idoso vai fazendo. Certo? Se acertou 5 das 6, é considerado êxito. Vou passando. Aqui, o nível 8 já é diferente. O examinador vai ficar de frente para o examinado, né? E aí, vai pedir, toque, né, na minha mão direita. Depois, toque na minha mão esquerda. E o examinador vai pegar uma bola e vai perguntar, em que mão está a bola? E aí, a criança ou o idoso tem que acertar as 3, tem que acertar as 3.
direita, na mão esquerda, quanto acertar em que mão está a bola. Se acertou, obteve êxito. Se errou algum das três, não obtém êxito. Ok? Dúvidas? Dúvidas, gente? Tudo tranquilo? Vinícius Wendel, tudo tranquilo? Gente, oi? Ótimo. Gente, eu tô abandonada aqui, viu? Então, vamos lá. Esse outro aqui, o examinador vai fazer e o avaliado vai repetir o movimento. São 8 movimentos aqui, ó. Tá certo? E aí a gente tem que ter cuidado o quê? Com o movimento espelhado. Eles não devem fazer o movimento espelhado, ok? Eles devem fazer o movimento com a mesma mão. Por exemplo, mão esquerda no olho direito. Então, mão esquerda no olho direito. Eles vão fazer o movimento. Então, mão esquerda no olho direito. Eles vão fazer esse movimento. E aí, por muitas vezes, o que acontece? Eles querem fazer o movimento espelhado. Então, como eles estão de frente para o avaliador, eles fazem o movimento espelhado. E aí, isso vocês não podem considerar como acerto, ok? Então, tem que observar o que o teste considera como acerto. Se ele conseguiu acertar 6 desses 8 movimentos. Então, se ele conseguiu acertar 6, tem êxito. Se ele não conseguiu, pelo menos 6 dos 8, ele não obteve êxito, ok? O pessoal está dizendo que não encontrou o material do teste de adulto. Tá lá. Olha lá, que aqui eu tô olhando, não, ó, os olhos. Quem foi que falou tá lá, não? Eu não achei, não. Luana. Luana, atualiza aí tua página. Eu também não achei. Oi? Atualiza aí a página. Já atualizei, mas não é só no meu que tá aparecendo, não. No do Anderson também, no do Jonathan. Todo mundo que eu falei aqui não achou, não. Na aula que tá lá com a data de hoje. A aula que tá na data... Para falar a verdade, não tem nenhum tópico aqui com a aula de hoje, não. O último tópico que tem aqui é da aula 10/6, que no caso é a da semana passada. Pois atualiza aí de novo. Eu achei o convite aqui na doida, que mandaram para mim nessa aula, mas não tem nada lá postado, não. Eu acabei de atualizar e não apareceu, não, aqui a aula de hoje. Vou mandar aqui a print da minha tela para vocês. Não, manda não, atualiza aí, olha agora, por favor. Pronto, apareceu agora, Agora professor. apareceu. 17/6. Agora sim. Agora foi. Vale, gente, vocês não estavam vendo nem a aula de hoje. Ninguém me manda assim, ó. É a falta de comunicação que é grande. Aí depois só a professora leva a culpa. Que vocês poderiam dizer, professora, nem a aula de hoje estava aparecendo, que aí eu posso abrir, eu estou em casa só na terça-feira, é o único dia que eu saio para ir pegar as compras, que eu faço compras. Que agora eu tô moderna, só saio para pegar as compras, meu povo. O resto do dia eu tô todo em casa, embora nem todo tempo. Pronto, né? Deu certo, né? Pronto. E espero que as outras coisas já disseram que estão vendo a prova. Então, vou ficar tranquila agora que estão vendo tudo. Da próxima não deixa acontecer, não. Viu? Então, vamos lá. Continuando. Foi postado o quê? O Vinícius Wendel perguntando aqui. Foi, Vinícius Wendel. Desde a semana passada eu tinha postado, só que os olhos estavam fechados e os olhos deveriam estar abertos.
Viu? Então a gente devia ganhar um prazo de mais uma semana. Estamos pegando material agora. Deus me livre! Vocês têm uma semana para fazer, a mesma semana que vocês vão ter para fazer a prova, se ver livre, a gente ficar de férias. Eu queria que ninguém fosse para a F, não tivesse ninguém de segunda chamada, que era para estar tudo, ó, mua, viu? Joga Mas o tudo a material resposta podia para ser só nós, hoje né? mesmo. Oi, Júnior. Então o negócio é tu dar a resposta pronta para nós. Olha, mas a resposta tá lá, tá dada a resposta, só vocês têm que marcar. Essa realidade aí de todo mundo passar tá tão distante. Na Ô, Luana, verdade, não todo diga mundo isso passar tá não. fácil, né? O negócio é a negada ter aprendido conteúdo, porque esse semestre, sinceramente, no lixo. Ô, Júnior, vamos pensar positivo e pensar que, mesmo o MEC já disse que ensino superior pode passar o próximo semestre todo com aulas remotas também, né? Não sei se vocês viram. Então, é torcer para que esse vírus vá embora e que a gente consiga ter aulas presenciais, Não, viu? Michel, Deus me- Oi? Negada Semestre aí, que vem for aula eu não remota, nem tô. a rematrícula eu faço. Tipo assim, eu não tô reclamando das aulas remotas, os professores se esforçaram e tudo, só que não é a mesma coisa. Aí, por exemplo, agora, né? Todo mundo tá passando uma caralhada de trabalho aí para poder montar nota, prova, sendo que nem todo mundo mais está de quarentena. Por exemplo, eu fiquei de quarentena um mês aí, sem trabalhar, mas tô na luta, trabalhando e se torna muito mais cansativo. Quando você chega em casa, que vê a sua cama ali vazia, aí pega o celular para poder assistir, menino, você dorme à vontade. Senão que você não quer dormir. Júnior, Cansado, é cansado. eu imagino, olha, não é só você não, eu vou dizer que tá difícil para todo mundo. Aqui o Márcio também tá dizendo que dois, né, que estão trabalhando. Aí vocês imaginam, por exemplo, como eu falei, até em uma aula, até que eu desabafei com vocês, eu tô aqui, eu tô em casa, né? Aí eu tenho meu filho de 2 anos e meio, que ele está em casa também. Então é muito cansativo para mim, gente. Para eu elaborar um slide desse para vocês, eu passo um dia todo, coisa que se ele não tivesse em casa, por exemplo, eu faria em 40 minutos, entendeu? Então é complicado para todo mundo. Mas assim, a gente tem que ir tentando lidar, né? E com essas situações, ter mais flexibilidade. Eu sei, por exemplo, até alguém falou, diminui aí os testes, é muito teste, muita. Aí eu tento colocar, porque se eu diminuir os testes, menos alunos de vocês vão ter a possibilidade de fazer o teste. Então, como as equipes já são grandes, eu continuei deixando assim. Mas eu sei que não está sendo fácil, né, para ninguém. Eu não deixei de trabalhar nem um dia, aí vocês imaginem que eu tenho que planejar a aula. Hoje eu dei aula de manhã, tive uma reunião às 2, tive uma reunião às 5 e estou dando aula para vocês agora. Cada reunião não termina antes de eu ter que fazer outra coisa. Então, eu passo umas 2 horas em reunião, então é o dia todo. Aí o meu filho fica com quem? Rodando, né? Agora não, eu contratei uma pessoa, desde que um aluno reclamou, eu contratei uma pessoa para ficar com ele. O que não seria o ideal, né? Porque nesse período não é ideal que ninguém externo esteja na nossa casa. Mas contratei para ver se melhorava para vocês e ele não ficava aqui o tempo todo atrapalhando realmente a aula, né? Então, pronto. Ó, a Giovana está dizendo que para ela a vida está normal, tirando a parte de não estar indo para a faculdade. Para algumas pessoas eu vou dizer que é até tranquilo, né, para fazer um monte de coisas, mas para outras nem tanto. Aí a faculdade agora, viu, Júnior? Só complementando, para a gente dar continuidade. A faculdade, a FATEN, e a outra que eu trabalho, colocou para a gente fazer alguns cursos para que a gente possa melhorar essa forma de dar aula para vocês. Utilize outras ferramentas e tudo. Excelente. Aí coloca um curso de um mês, nesse período que a gente tem que corrigir prova, fazer segunda chamada, elaborar AF, 1.000 coisas, e ainda tem o curso, né? Aí é Também. sábado. A negada não tá dispensando trabalho pra gente, não, Michel.
Eu tô, não, vocês estão, não estou dizendo que vocês não estão trabalhando, os professores, né? Vocês estão trabalhando Não, da eu mesma forma que a sei. gente está. Só que é doido os trabalhos que os caras estão passando aí. Eu não quero citar nomes, né? Mas Uhum. aqui eu estou dizendo a realidade. O professor que perdeu a noção, passando para a gente fazer artigo em uma semana, entendeu? Isso é fora do comum. Um É. artigo, tipo assim, Eu numa concordo com realidade que a gente está você, eu vivendo. concordo. E aí é algo até bom, eu não vou dizer que você fale assim diretamente, não preciso dizer, mas é importante que vocês passem essa demanda, porque para que os professores também vejam que é uma realidade complicada, né? Que para algumas pessoas pode estar super tranquilo, o tempo maravilhoso, que é o que eu estou lhe dando o exemplo, que aqui para mim não está. Para mim, maravilhoso é o meu filho podendo ir para a creche, eu tendo tempo de planejar minhas aulas, de dar minhas aulas tranquilamente, entendeu? Para vocês terem uma ideia, hoje de manhã eu me equivoquei na data da prova e nem tinha aberto a prova para eles ainda. Falei o quê? Que ia abrir só quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem é o encerramento, entendeu? De tanta coisa que é na cabeça. Aí já mandei aviso para eles, pedi desculpa e tudo. Qualquer coisa eles entram em contato. Aí também falei com a minha coordenadora. Por quê? Porque como eu cometi um erro, pode ser que eu tenha problemas em relação a isso, Aí né? a, Mas é a porque é Riane, muita coisa. a Riane levantando calúnia a meu respeito, dizendo que estou fazendo barraco. Tô fazendo barraco, não. Você está Eu tô contando a desabafando, realidade. Riane. Renê, seja bem-vindo. Tá desculpado o atraso, viu? Obrigado, professor. Eu só queria pegar o gancho aí do Júnior e dizer que às vezes as pessoas dizem assim, quem quer faz, né? Mas Uhum. não é bem assim, quem quer faz, quem pode vai atrás, quem quer vai atrás. A nossa situação é um pouquinho complicada para quem quer vai atrás, entendeu? Por exemplo, a gente chegou agora, está trabalhando, aí tem que estudar para tentar alcançar uma pessoa que passa o dia em casa deitada e tem tempo de estudar, entendeu? É um pouco complicado. Compreendo, compreendo demais. Vou já lembrar o nome de um documentário para dizer para vocês assistirem que é interessante em relação a isso. Vai. Então, vamos lá, ó, vamos lá dar continuidade para a gente tentar terminar aqui, ok? O próximo, gente, ó, o nível 10 é a reprodução de movimentos. Agora, a gente não vai mais fazer o movimento, a gente vai mostrar para a criança ou para o idoso a imagem. Vocês estão vendo aí a imagem? Então, a gente vai mostrar essas mesmas imagens. São as mesmos movimentos que a gente fez anteriormente, só que agora é imagem. Eles vão olhar para a imagem e vão repetir o que a imagem está fazendo. Ok? Aí tem aí direitinho, ó, mão esquerda no olho direito, não é o contrário, ok? Vocês também têm que observar para eles não fazerem um movimento espelhado, tá bom? E o nível 11 é reconhecimento da posição relativa de 3 objetos. O que é esse reconhecimento? Daqui os 3 objetos, que ele utiliza os mesmos cubos que a gente utilizou lá na motricidade fina, e aí coloca o cubo azul, amarelo e o vermelho. E aí vai fazer 6 perguntas. Estão aqui as 6 perguntas. Das 6 perguntas, a criança ou o idoso tem que acertar 5. Ok? Então, as perguntas são: o cubo azul está à direita ou à esquerda do vermelho? E aí, tá aqui, a imagem, a posição é essa. E aí, o cubo azul está à esquerda ou à direita do vermelho? Alguém me responda. O cubo azul está à direita do vermelho. Isso, o cubo azul está à direita do vermelho. Ok? Por quê? Porque a gente está aqui na posição do avaliado. Se fosse a nossa posição, que a gente está olhando aqui de frente, seria a esquerda. Ok? E aí a gente faz essas outras. O cubo azul está à direita. Boa noite. Desculpa a intromissão. Só dar uma. Pois não.
só dar uma dica. Quando eu fiz essa disciplina, eu apliquei o teste com a minha sobrinha, com criança. Seria interessante que quando os alunos fossem aplicar, não tivesse ninguém para interferir, porque a mãe dela estava presente e, de certa forma, ela ficava atrapalhando. É como a Michelle falou um pouco anteriormente, que a gente acaba se confundindo. Realmente, a gente acaba vendo a criança fazendo o movimento errado e confirma como certo. Então, se vocês puderem fazer só você e o avaliado, é mais interessante. Viu? Porque a gente acaba se confundindo realmente nas posições. Isso, exatamente. Então, às vezes, o que ela disse, que eu falei para vocês em outro teste. Obrigada, Elane. Que a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente, às vezes, acaba confundindo. Então, a criança diz a resposta errada e a gente acaba colocando lá como se ela tivesse feito certa. Ok? Gente, a Elane ia ser nossa monitora, né? Mas infelizmente não teve como. Ela se inscreveu, aí nem acabou fazendo a seleção porque não teve mais a seleção, tá certo? Então, pronto. Se a criança ou o idoso acertou de 5 a 6 dessas perguntas, a gente coloca êxito. Caso não tenha acertado, a gente coloca que não obteve êxito. Ok? Esse teste para a gente passar para o último. Ok. Ok? Então, vamos lá. O último teste, gente, é o teste de organização temporal. Como aquele outro teste de esquema corporal, ele também é dividido só em 2 partes. Nível de 2 a 5 e o nível de 6 a 11. O nível de 2 a 5 é esse aqui das frases. Como é que a gente vai fazer? Nível 2, a gente vai fazer frase de 2 palavras. Então, a gente diz... eu dei até o exemplo que eu dei de manhã. Copo pequeno. Certo? Cachorro grande. A gente faz uma frase, mesmo que simples, com 2 palavras. A criança tem que repetir essa frase, falando, ok? Não é escrevendo, é falando. Então, a criança ou idoso, se eu falei copo pequeno e ela falou copo pequeno, ok, não precisa mais eu falar outra frase. Tem alguém falando, eu tô ouvindo ou não é comigo? Só esqueceu o áudio. Daisy? Pronto. Vamos lá. Tá bom. Então, gente, se acertou uma frase, ok. Ela só precisa acertar uma frase sem erro. Certo? Aí a gente vai para o nível 3, já são frases maiores. Normalmente, eu utilizo essas mesmas frases aqui, ok? O que eu faço por muitas vezes? Por exemplo, eu tenho um cachorro pequeno. E aí, pronto, meu irmão é professor. Se eu vou fazer com a criança, se ela sabe que meu irmão não é professor, que o meu irmão é digitador, e aí eu digo que meu irmão é professor, aí ela vai dizer, não, seu irmão é digitador. Entendeu? Então, o melhor é, se a gente souber alguma, aí a gente modifica a frase. Se não, crianças no geral, como a gente aplica em escola, com outras crianças, eu utilizo essas frases do jeito que estão aí. E aí a criança ou o idoso tem que repetir pelo menos uma certa. Se ele repetiu, se eu coloquei essa frase, eu tenho um cachorro pequeno, e a criança já disse, eu tenho um cachorro pequeno, pronto, eu nem preciso fazer a frase seguinte, eu já vou para o nível seguinte. Aí, nível 4, vamos comprar pastéis para a Maria? Se ele já falou essa frase, eu não preciso falar da seguinte. Então, digamos que a criança ou o idoso errou. Aí eu já faço a segunda frase. O João gosta de caminhar. E aí vejo se ela errou ou não. E aí aqui a gente considera que ela passou de nível se ela conseguir acertar uma das frases, ok? E aí a gente coloca até que nível ela foi. Então, vou colocar aqui a nossa criança conseguiu ir até o nível 5, certeza. Agora, vamos lá para o nível de 6 a 11, certo? Então,
Esse nível aqui eu vou pedir a ajuda de alguém que possa ligar o áudio. Não precisa ligar a câmera, mas ligue o áudio. E aí eu vou pedir que não olhe para a câmera, né? Liga só o áudio, fecha os olhos para me ajudar. Quem é que vai me ajudar? Deixa eu ver aqui, quem é que está querendo me ajudar? Eu. Olha aí, o Renê. Renê, eu ia dizer você, que toda aula você gosta de participar. Eu disse, não vou dizer o Renê não, que o bichinho chegou cansado, mas ótimo, Renê. Não pode olhar para a tela, tá, Renê? Tá certo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer alguns sons. Renê, só me diz se você está ouvindo o som que eu estou fazendo. Tô. Pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o som e você vai tentar reproduzir o mesmo som. O que que eu quero que você observe? E os colegas, claro. É que alguns sons, eles vão estar seguidos, outro eu vou ter pausas longas e pausas curtas. Aqui embaixo está dizendo, ó, um tempo curto e um tempo longo, ok? Então, eu vou fazer o teste e a gente vai ver aí se o Renê está bom de teste. Renê, fecha os olhos, por favor. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta, professor. Pois não. Não precisa ser o mesmo som, eu tenho que seguir só como se fosse o ritmo do som. Isso, e o ritmo. Por exemplo, se eu fizer, ó. Repete para a gente ver. Isso, pronto. É repetir, levando em consideração essas pausas. Se é um tempo curto ou um tempo longo, ok? É. Fecha os olhos, que agora a gente vai fazer o teste. Assim que eu parar, você pode fazer. É. Vamos lá. Ótimo. O outro. Ótimo. O outro. Ótimo. O outro. O outro. Isso, pronto. A gente fez até o quinto. Obrigada, Renê. Pronto, então a gente fez até o quinto. Vocês estão vendo aí, ó, que são 20, ok? E aí, de acordo com que a criança ou o idoso fez a pontuação, a gente vai olhar aqui, ó, a pontuação. Deixa eu voltar lá embaixo, que é onde tem a pontuação. Pronto. Ah, eu vou voltar aqui. Aqui é a pontuação, gente. Ó, se ele fez de 6 a 13 acertos, de 14 a 18, de 32 a 40. Por quê? Por que que é de 32 a 40 e eu falei só de 20? É porque eu pulei esse aqui, mas eu já vou falar para vocês. Aqui em cima vocês viram que eram 20 testes. E aqui embaixo a gente vai fazer, ó, 10 testes mostrando o desenho, que é a simbolização. Ok? Eles vão fazer aqui, ó, olhando. Antes eles estavam ouvindo e agora eles vão fazer olhando. Então, eles olham e eles fazem essa representação, ok? E depois fazem a mesma coisa, só que com golpes, que é esse mesmo golpezinho que a gente estava ouvindo. Aqui, eles vão fazer a representação. Nessa imagem aqui, que não sei se vocês estão conseguindo ver, tem, por exemplo, 3 carinhas, no caso da imagem que tem, é 3 carinhas, um espaço e outra carinha. Então, a criança ou o idoso vai desenhar a mesma coisa, só que basta ele fazer o círculo. O importante aqui é a gente observar se ele fez com esse distanciamento, 3 círculos próximos e um círculo mais afastado. Aí, no outro cartãozinho, tem 2 círculos afastados e mais 2 círculos. E é isso que a gente tem que observar. Ok? E aí, a gente olha aqui, se ele conseguiu fazer. Pronto. E aí,
fecha os 40. Esse último aqui, que ele coloca aqui, ó, ele vai desenhar os golpes que você vai fazer. Então, só para recapitular, para não ficar confuso. Aqui a gente faz esses 20 testes, né, com golpes, e ele vai repetindo sem que ele esteja vendo a gente fazer, só ouvindo. Por isso tem essa tampa aí para que impeça de ver. Depois, ele vai desenhar a imagem do que eles estão vendo, vai fazer a reprodução. São 10 testes desse, ok? Depois, eles vão reproduzir com sons, com os golpes, a imagem do que eles estão vendo, ok? Então, aqui, por exemplo, 3 carinhas seguidas. Então, vão fazer isso. Então, são 5. E o último, que é aqui, ele vai fazer a transcrição. Ou seja, esse primeiro teste aí, eu vou bater, ó. E ele vai fazer o desenho. Um círculo, um espaço e 2 círculos. Ok? Ficou claro esse último? Sim. Sim? Os demais Pra mim, colegas? Oi, ficou, Deise? Ficou. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou abrir agora para vocês a tabela. Para vocês verem, tá certo? Eu vou aqui abrir a tabela para vocês. Só um instantinho que vá. Gente, só um minuto que não tá vindo aqui. O que eu quero para vocês, enquanto aqui eu vou tentando, eu vou falar logo da prova, para a gente não perder tempo, porque não tá onde eu clico aqui para fazer a apresentação. Não tá abrindo, ok? Então, vamos lá. A gente vai... Eu vou explicar a prova. Daqui a pouco a gente complementa lá a tabela. Tá certo, gente? Vou explicar agora a prova para vocês. Vamos lá. Como é que vai ser a nossa avaliação de N2? Ela tá lá aberta. Eu já pedi para os colegas conferirem. Eles já viram que a prova está lá. Ok? Então... Vocês têm de hoje, né, que agora eu estou explicando para vocês, e a prova realmente foi aberta hoje. Vocês têm de hoje até a próxima quarta-feira para realizar a prova. Então, tá lá aberto de meia-noite, de 0 horas e 5 minutos de hoje até as 23h30 da próxima quarta-feira. Então, gente, como é que é a prova? Mesmo estilo da prova que foi de N1. Vocês vão ter uma tentativa, 3 horas de duração a tentativa. Pronto, não, agora sim, pronto. Gente, o que eu disse foi, pensei que ia fechar a disciplina com chave de ouro, e aí a internet faz isso comigo. Aí é demais, né? Acontece. A minha aqui tá só caindo também. Mas vamos lá, vamos lá. Vou explicar a prova. Como é que vai ser a prova? Tipo a N1. Uma tentativa, 3 horas de duração a tentativa. Lembrando que abri uma questão para vocês. Se vocês não responderem, o Moodle vai entender que vocês deixaram em branco, ele vai colocar lá como se vocês tivessem errado. Ok? E aí, só passa para a questão seguinte quando responder a questão anterior. Ok? Então, repetindo. Uma tentativa, 3 horas de duração. Só passa para a questão seguinte quando responder a questão que foi aberta.
ok? Só são 6 questões. O conteúdo da prova tá bem simples, só transtornos psicomotores, né? Os distúrbios psicomotores. Os testes KTK, PROESP e EDM. Somente esses 3 testes. Ok? O Lucas aqui está perguntando, a prova vale de 0 a 6? Isso. A prova vale de 0 a 6. Os testes também valem de 0 a 6. Ok? E as outras atividades que vocês tinham feito anteriormente valem de 0 a 10. Somando isso tudo, dá 22 pontos. Desses 22 pontos, eu vou dividir por 2 e vai dar a média de vocês. Digamos que a Riane da outra vez teve 22 pontos. Aí eu tive que colocar a nota 10, sobrou bem 1,5 ponto. Mas vocês vão ter 22 pontos para dividir por 2. E aí eu lanço lá a nota de vocês da N2, ok? Então, assim, como vocês têm até quarta-feira para fazer essa prova, possivelmente eu só vou corrigir na quinta-feira. Corrigir não, pegar lá o resultado do Moodle. Outra coisa, quanto mais rápido vocês enviarem os testes realizados, mais rapidamente eu também vou poder corrigir, ok? E aí, por que é importante que a gente termine logo isso? Para saber quem vai precisar da AF, tá certo? Então, só repetindo de N2. N2 iniciou hoje, vai até a próxima quarta-feira, às 23h30. Vocês têm uma tentativa, 3 horas de duração para essa tentativa. Só passa para a questão seguinte, depois que resolver a questão que abriu, para que vocês não percam a questão. Ok? Os testes envia, coloca lá no Moodle, tem um espaço lá. Isso, no Moodle mesmo. Só um por equipe, ok? Coloca o nome todo da equipe. Claro, quem vai fazer individual, posta lá individualmente. Não precisa todos da equipe enviar. O que eu quero que vocês tenham cuidado em relação aos trabalhos? Para o colega colocar o nome de todos que realmente estão participando da equipe. Porque não colocou o nome, aí depois, professor, ele também participou. E aí é muito complicado, tá bom? Então, tenham cuidado de colocar os nomes de todos os colegas, mas basta um postar, ok? Sobre a N2, tem alguma dúvida? Pronto, a Giovana que perguntou se como vocês não vão mais apresentar, porque a gente não vai mais... Hoje é a nossa última aula, né? O nosso último encontro esse semestre. O que vai acontecer? Na próxima quarta-feira, eu vou estar aqui online, só com os alunos que estão de segunda chamada, ok? Para tirar alguma dúvida, alguma dificuldade que eles têm. E na semana seguinte, que é a semana de AF, eu vou estar também online para os alunos que estão de AF, ok? E aí, como é que vocês sabem que vão para a AF? Se vocês não tiverem conseguido atingir os 7, a média 7, se tiver ficado com nota entre 4 e 6,9, vocês vão precisar fazer a AF, ok? Os outros trabalhos, de manhã os meninos perguntaram, os outros trabalhos é o jornal, deixa eu olhar aqui, que eu não lembro. Sei que os outros trabalhos, né, é o jornal, portfólio, notas, alunos, pronto, vou olhar aqui, que é o que vale 0 a 10, para vocês já saberem, vixe, não fiz nenhum desses e tudo, já para não ficar depois muito tempo. Mas também não se preocupa, gente, foi para F, vai tranquilo, estuda um pouquinho, junta aí todo o material que vocês têm da disciplina, deixa tudo salvo, bonitinho, do lado do notebook, do computador, do celular, sei lá por onde vocês vão fazer a prova, para que vocês possam
ter mais fontes de pesquisa e conseguirem tirar uma boa nota, ok? Também não vão ficar desesperados porque vão para F, esse tipo de coisa, não, que eu fico também doidinha com vocês, doidinho. Vamos lá, Michele, ó. A N2. Michele, Oi. eu tenho uma dúvida. É porque, Oi. tipo assim, a gente junta os 3 vídeos, no caso da minha equipe, são 3 testes. Aí todos os 3 testes juntos tem que dar no máximo 1 minuto, é? Não, é assim, os vídeos. Isso, pronto, é. Só que eu só pedi, Riane, 2 para vocês filmarem 2 testes. Mas o meu é porque era ProESP, aí eu falei para a senhora a situação, aí no caso a senhora trocou para Não, mas 2. independente, só precisa filmar 2. Ah, então no caso é 3, mas só precisa filmar os 2, Isso, é. né? Certo, e outra Isso. dúvida. O PowerPoint tem que fazer no PowerPoint, porque tem que fazer o negócio da tabela pelo PowerPoint, é? Pronto, não, vocês podem fazer, como a colega tinha perguntado, porque vocês iam apresentar, porque a faculdade não tinha definido, e aí a próxima aula vocês iam apresentar para os colegas. Mas aí, como a faculdade definiu que próxima semana os professores não precisam mais dar aula, só ficarem online com os alunos de segunda chamada, aí vocês não vão mais precisar apresentar, vão só postar o arquivo. Então, pode fazer no Word mesmo. Ah, então não precisa gravar o vídeo, Michele? Precisa. Aí o vídeo você vai colocar o link para que eu possa assistir. Ah, certo. Tá bom. Mas aí você pode Obrigada. reduzir, viu? Colocar só esse 1 minuto mesmo. Não vai colocar o vídeo lá completo para eu passar 10 dias para corrigir, não, os trabalhos, viu? Tá bom. Aí Tá só, a certo? gente só não pode esquecer da tabela, né? Isso, porque tem que fazer a classificação direitinho, colocar tudo direitinho para eu ver como foi que a pessoa como é que está a pessoa, né, no teste. E aí vocês façam a tabela direitinho, com a classificação final e tudo. Pronto. Oi, seu Ronaldo. Oi, Michele. Exemplo, nós temos 4 para fazer, certo? São Certo. 4 testes. Então a gente faz só 2 vídeos. Isso, o vídeo precisa fazer só de 2. Os outros testes vocês vão aplicar, mas não precisa fazer vídeo. Faz só a tabela com os resultados. Os outros 2 deixa só no hoje os resultados. Isso. Certo. Aí os outros faz 2 vídeos, os 2 no hoje e manda. Isso. No caso, o Word é com todos 4, ok? No caso da Rihanna, são 3. E 2 sem vídeo. Isso. Entendeu? Entendi agora. Ok, Pronto. obrigado. Por nada. Pronto, gente. Então, da N2, tem alguma dúvida? Trabalho, tem alguma dúvida? Alguém que está aqui presente agora, faltou a N1? Pronto, aqui. É Sonaldo. Não sei o nome, tá aqui. Carlos, pronto, eu ia dizer, para eu chamar, pronto. Então, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo até já falou comigo, né? Pronto, então, quem está de segunda chamada, eu peço que fique depois que eu terminar a aula para a gente já conversar, ok? Pronto, os demais, se ficarem de AF, aí vocês entrem em contato comigo para que vocês saibam melhor. Mas o conteúdo é todo o conteúdo. Não, vou terminar agora, vou explicar como é que faz o cálculo do EDM. Oi, Deise. Não, era isso. Eu ia perguntar isso aí mesmo, para a senhora terminar, para ver como é que faz o cálculo, que a senhora não tinha falado ainda. Mas aí... Vamos agora. Só vou repetir aqui o conteúdo da N2 que o colega pediu, mas já estou abrindo aqui a ficha, certo? De avaliação. O conteúdo da N2, distúrbios psicomotores, teste KTK, EDM, ProESP. Só isso. Que eu ia botar mais questões, mas aí eu desisti. Tinha uma questão lá sobre os fatores psicomotores, aí eu preferi retirar. Ok? Ficou só esses... Vamos lá. Vocês já estão vendo a
A ficha? Sim. Pronto. Aqui, gente, ó, vocês, acredito que vocês lembrem, tudo isso aqui, ó, estava em branco. E aí eu fui preenchendo de acordo com o que a nossa criança foi acertando. Então, aqui, né, onde tem um, é que ela obteve êxito na atividade. Onde tem meio, é que ela conseguiu ter êxito só que com um dos dois, ou com as mãos ou com os pés, né, depende da atividade. E 0 é onde ela não conseguiu mais realizar o teste. Ok? Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui da idade motora. Essa parte aqui de cima, vocês entenderam? Sim. Entendi. Pronto. Então, vamos lá para essa idade motora. Aqui eu quero que vocês tenham bastante atenção para não errarem. E aí eu vou fazer o cálculo com vocês agora, porque eu fui preenchendo a tabela agora. Certo? Eu poderia, né, ter pego a tabela da manhã, mas eu não peguei, vamos fazer agora ao vivo. Vamos lá. Como é que a gente faz esse cálculo? A gente vai multiplicar. No caso, ela aqui, nesse de motricidade fina, que é o 1, idade motora 1, ó, 1. Ela conseguiu até 11 anos, não conseguiu? Sim. A gente faz o quê? Multiplica 11 vezes 12. O que é esse 12? São 12 meses. Porque cada umzinho desse aqui corresponde a 12 meses. Aí o que que a gente vai fazer? Como aqui e aqui ela só obteve a metade, equivalente a 6 meses, ok? Ok. Eu faço assim, eu faço a conta para que vocês aprendam melhor, eu faço 11 vezes 12, que foi até onde ela chegou, que foi 11 anos, vezes 12, são os 12 meses, deu igual a 132. E aí eu vou diminuir 6 meses desse que ela, na idade de 6 anos, ela só acertou a metade. Então, eu vou diminuir menos 6 meses, deu 126. E aí, diminuo menos 6 meses desses 11 anos aqui, que foi que ela também só conseguiu meio. Então, ficou 120 meses aqui, na idade motora 1. Vocês entenderam? Entendi. Então, vamos lá, para a idade motora 2. Ela foi até que idade? Até 8. Até 8. Então, a gente vai fazer o quê? Multiplicar por 12 e tirar 6 meses. Isso, ó. Então, vamos lá. Multipliquei 8 vezes 12, dá 96. Menos 6, por conta que aqui ela só acertou a metade. 90. Isso, 90. O 3, ela foi até que idade? Até o 9. Até o 9, até o 9. Isso, ela foi até o 9. Então, a gente multiplica novamente. 9 vezes 12, que dá igual a 108. Aí, a gente vai diminuir 6 meses aqui de 9, no nível 9, e 6 meses do nível 6. Então, vou diminuir os 12 meses aí, que deu igual a 96. Gente, se alguém tiver dúvida, pergunta, tá bom? O IM4 aqui, do esquema corporal, ela foi até que idade? 10. 10. Vou fazer. Multiplicar por 12. Multipliquei por 12. Eu preciso tirar alguma coisa nesse caso aí? Não. 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 Então, ficou 120. O quinto, o IM5 aqui, que é a Organização Espacial, ela foi até qual? 9. Então, 9 vezes 12, 108. E o IM6, ela foi até que idade? 9. 9. Então, 9 vezes 12. Opa, 108. Pronto. Até aqui ficou claro?
Por que foi que nesses últimos aí não diminuiu, hein, Michele? Porque nenhum foi meio, ó. Nenhum teve meio. Esse Aí quando é meio, aí acontece a subtração, né? A gente retira 6 meses, porque 1 equivale a 12 meses. E meio equivale a 6 meses. Ah, tá bom. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, o que a gente vai fazer? Pegar esse somatório, somar aqui tudinho, vou somar aqui. Para fazer essa idade, a gente vai fazer essa idade motora geral, ok? A gente vai somar essas 6 idades motoras aqui. Tô somando aqui, gente. Mais 90, mais 96. Deu igual 642. Certo? Eu faço o quê? 642 divido por 6. Deu igual a 107. Entenderam o que foi que eu fiz aí, gente? Somou todos e dividiu pela quantidade, foi isso? Exatamente. Somei os 6 e dividi pela quantidade que é 6. Deu a minha idade motora geral, que deu 107 meses. O que a gente vai fazer agora? Vai diminuir para saber se a criança está com idade positiva ou negativa. A gente vai diminuir a idade motora, que foi a idade que deu no teste, pela idade dela cronológica. Vocês lembram que a gente tinha feito aqui o cálculo da idade e que tinha dado 118 meses? Lembram, né? Lembro. Sim. Pronto. Gente, se fosse hoje, ó, já seria 15 dias, mas a gente vai considerar essa data de aplicação aqui, ok? Então, 118 meses. 107 menos 118. Tô perguntando. 11. 11. 11. Quanto? 11. Vou perguntar mais uma vez. Que Menos é 11. Menos 11. Menos 11, gente. Valeu. Ó. Então, aqui, menos 11. Então, ela deu idade negativa de 11 meses. O que significa isso? Significa que ela está com uma idade motora negativa de 11 meses para a idade cronológica dela de 118 meses, ok? Ela está com desenvolvimento motor como se ela tivesse 100 e quantos meses? 18 menos 11? 107. Pronto. Então, ela está com a idade de 107 meses, onde ela deveria estar com a idade 118. 118. Ok? Pronto. Isso aqui é a primeira coisa. Ficou claro isso aqui? Por que eu vou botar alguma coisa aqui em idade positiva? Não, porque o dela deu negativa. Certo? Professora. Não entendi. Então, esse quociente motor geral, a gente não preenche. Nem essa Vai escala já de fazer, desenvolvimento. calma aí. Tem como explicar de novo essa parte aí? Por que ficou 107 meses em idade motora geral e 118 em idade cronológica? Idade cronológica é 118, porque a criança tem 118 meses de vida. Certo? Certo. Pronto. E a idade motora geral deu 107 meses, por quê? Porque nós pegamos essa idade aqui, somamos todas, a idade motora 1 com a idade motora 2, com a idade motora 3, somamos todas as 6 idades e dividimos por 6, que dá esse valor de 107. Ah, entendi, obrigado. Entendeu? Por nada. E aí, pronto. Então, diminuímos 107 de 118, deu menos 11, então a idade negativa de 11 meses. Se deu negativa, não vai dar nada aqui na positiva, ok? Fica em branco. A lateralidade, gente, durante a tarefa, a gente observou. Então, digamos que aqui eu coloquei, foi direita, esquerda e direita. Opa, tá bom assim. Direita, esquerda, esquerda. Então,
Coloquei aqui, direita, esquerda, esquerda. A classificação dele lá é essa, ok? Então, a gente só faz complementar. E aí, a gente observou, aí vocês podem observar na predominância dele durante os testes, qual foi a predominância, tá bom? Para preencher isso aqui. Ok? Pode repetir, professora, eu tive que ir bem ali, sair daqui. Durante os testes, vocês observam qual é a predominância dele lateral. Se é mão direita ou mão esquerda, pé direito ou pé esquerdo, e olho direito ou olho esquerdo. E aí colocam aqui. Se for direita, D. E se vocês observarem que é indefinida, vocês coloquem aqui um izinho de indefinido. Tá certo. Certo? Pronto, aqui, gente, quociente motor geral. Eu vou ensinar duas técnicas para vocês fazerem esse quociente motor geral. A primeira, que é mais rápida, eu vou dizer, e prática, só que aí ela não vai dar esse quociente motor individual aqui. Mas aí eu vou falar aqui, quociente motor geral, o que é? É a idade motora geral, no caso, 107. A gente vai multiplicar por 100 e depois dividir pela idade cronológica, que é 118. Deu 90,67. 90,67. Ok? Entenderam esse cálculo? Não, repete, por favor. Não. Não? Repetindo. Para fazer aí o quociente motor geral, a gente vai precisar basicamente da idade motora geral, que é 107, e da idade cronológica, que é 118. Como é que é feito o cálculo? A gente vai pegar 107, multiplicar por 100 e dividir por 118. Então, aqui, quando eu multipliquei 107 vezes 100, deu igual a 10.700. 10.700. Isso, aí eu divido por 118, que é a idade cronológica, que dá igual a 90,67. Tá bom. Tá certo. Ok? Entendi. Ok. Pronto. Gente, se por algum acaso, na prova, na de N2 eu não peço, eu tenho certeza. Porque eu postei hoje, então estou bem lembrada. Mas, digamos que na AF ou na segunda chamada, eu peço para vocês calcularem cada um desses QM aqui, quociente motor. O que vocês vão fazer? Quociente motor 1, vão pegar a idade motora 1, multiplicar por 100 e dividir pela idade cronológica. Então, vamos lá. A primeira, 120 vezes 100. 12.000. Isso, 12.000. Dividido pela idade cronológica, que é 118, dá igual 101,69. E aí, fazem todos, vamos fazer só mais uma, para não ficar em dúvida. 90 vezes 100, dividido por 118, que dá igual 76,27. Pronto. Se vocês fizerem todos esses outros aqui e depois somar os 6 e dividir por 6, é para dar esse valor aqui, ó. Certo? Às vezes fica um pouquinho diferente as casas decimais, porque aqui, por exemplo, essa última divisão deu 76,27118644, então é um número imenso, né? Então, como a gente só registra até 2 casas decimais, a gente não tem o valor total. Mas aí vai dar esse resultado aqui, que é do quociente motor geral. Para que serve esse resultado aqui do quociente motor geral? Para a gente ver a classificação dela. Ó, 90,67. Qual é a classificação dela aqui na tabela? Normal médio. Isso. Normal médio.
normal, médio. Então, a gente vem aqui na escala de desenvolvimento. Michele, Oi. só para dizer que eu vou colocar meu nome aqui logo na chamada, porque eu tenho uma reunião de líderes com a Evanice e já vai começar, tá? Certo, tá bom. Pois tá. Pronto, tchau. Gente, ficou claro isso aí para vocês? Colocar meu nome também na chamada, viu? Vou botar o Davi para dormir. Coloque, muito bem. Pronto, gente, aqui ele coloca esse perfil motor para que a gente faça um gráficozinho ligando. Então, aqui ela atingiu até 11 anos. De manhã não consegui colocar, nem vou tentar agora, vou colocar só isso aqui para. Pronto, vou fazer só um gráficozinho. Aqui a outra conseguiu até 8, a outra até 9. Então, essa aqui foi até 8, essa até 9. Os próximos, que é aqui, ó, foi 10, 9, 9. Pronto, aqui foi 10, 9 e 9. Pronto, tá aí como foi que ficou o perfil motor dessa criança, né? Ela estava bem acima aqui na motricidade fina, quando foi na global já desceu e aqui permaneceu mais ou menos estável. É só para a gente ter esse perfil motor, fazer esse gráficozinho. Vocês têm alguma dúvida de como fazer esses cálculos aqui dessa tabela do EDM? Professor, se a gente precisar assistir a aula novamente, teria como, por exemplo, tá gravado, né? Isso, agora eu não sei como é que vai ficar, por conta que teve essa minha queda aí de internet, eu não sei como é que vai ficar a gravação, mas eu vou tentar colocar, se ficar em 2 partes, vocês compreendem, tá? Mas aí, como eu não garanto que ainda vou postar hoje, porque demora um pouco para carregar, mas até amanhã, no máximo, eu estarei postando isso, ok? Essa nossa aula de hoje. Se vocês verem lá 2 vídeos, é porque na hora da gravação pode ser que tenha cortado, por conta que a internet caiu, ok? Ei, professora, essa tabela aí, vai ter lá esse arquivo aí para a gente só preencher ou a gente vai ter que fazer a tabela toda? Eu não disponibilizei também, não, lá? Não, eu não vi, não. Pronto, então eu vou colocar. E essa tabela eu já coloco lá daqui a pouquinho. Assim que eu terminar aqui a aula, eu já posto lá para vocês. A tabela, eu posto que é rapidinho. A aula, eu não vou postar o vídeo porque demora muito, gente. Aí eu tenho que liberar aqui a menina e ficar com o menino. Tá certo? Tá certo. Tá. Gente, eu não tô vendo mais vocês aqui, mas vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Pronto, então eu vou novamente aqui encerrar a aula. Eu queria agradecer demais a vocês, demais mesmo, por terem participado, por terem se mantido firmes e fortes. O colega aí de vocês disse que se for aula remota, ele acha que nem vai se matricular. Eu espero que realmente não sejam aulas remotas totalmente, né? A gente sabe que o normal não vai ser como era antes, a gente ainda está vendo como é que vai ser esse retorno, quantos alunos vão poder ficar em sala de aula, distanciamento dentro de sala, tudo isso ainda está sendo revisto para que a gente mantenha a segurança, né? De professores, de vocês alunos, porque não tem sentido a gente voltar presencial e aí daqui a pouco tá todo mundo doente, né, precisando de cuidados, tá certo? Então, assim, agradecer demais a vocês, muitíssimo grato pela colaboração, mesmo os que não costumam falar, às vezes tem gente que até pode nunca ter nem contribuído aí nas perguntas, mesmo no chat, né, não tem problema, gente, só em ter participado da aula, ter colocado aí, ligado o celular, o notebook, né, para participar da aula. Já eu sempre coloco que é uma boa iniciativa do aluno, tá certo? Então, mantenham-se firmes e fortes. Ainda estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. É porque para mim aqui não está aparecendo nada, já estou nervosa, que aqui está tudo branco, a minha tela está toda branca, gente.
Então, assim, muitíssimo grata, façam uma boa prova. Quem ainda não fez os testes, façam os testes direitinho. Todos vocês têm plenas condições de... Caiu a bichinha. Sabe que eu ia dizer que era um prazer e uma satisfação, não sei o que eu vou dar. Ela já tá se emocionando, viu? Só sabe falar isso, é Renê. É igual o Renê. Aí eu perguntar como era que ia fazer para botar a minha cama lá, porque eu já me acostumei a assistir a aula deitado. E sabe o que eu ia dizer assim a ela? Ó, Michele, você tem 4 qualidades. A senhora é ética, a senhora tem respeito pelos alunos, a senhora é transparente e tem humildade, entendeu? Para ensinar teus alunos. Ei, Renê, tá faltando quantos pontos pra tu, mano, pra tu dar esse queixo aí mesmo? Aí dizendo, já tá passado não, hein, Renê? Ei, segura aí, quando ela voltar eu digo. Ela não vai voltar mais, não. Tô esperando aqui ansioso pela sua fala. Ei, galera, mas desde já, um corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Então, desistir jamais, viu? Vai começar aí um novo normal, né? Como as pessoas estão dizendo aí, né? Então, o ser humano, ele é um ser que ele consegue se adaptar a muitos ambientes. E, em primeiro lugar, vai ser a nossa segurança, que é a nossa saúde. Aí a gente pensa em outra forma de assistir aula, entendeu? Presencial. Se Deus quiser, a gente vai voltar para a sala de aula, mas em primeiro lugar vai ser a nossa saúde, para depois a gente voltar para a sala de aula. Beleza? Valeu, sempre um prazer e uma satisfação estar com os senhores aí. Rapaz, o René seria um ótimo candidato para algum tipo de cara Estelionatário, né? Seria um Quer ótimo ser deputado, estelionatário. ele. Depois desse papo aí, meu amigo, é papo de quem gosta de enganar os outros. Ei, futuro prefeito do Tabuleiro do Norte, viu? Pronto, tá aí, ó, revelado o segredo. Pronto. Eu acho que ela não volta mais não, viu, galera? Valeu aí. Volta não. Valeu. Fique com Deus aí, todo mundo aí. Tchau. Valeu. Falou aí.